várias vezes eu me peguei fazendo coisas erradas. E essa é uma regrinha muito simples. Vocês lembram da história de Daniel? Lembram, né? Amém. Daniel, ele foi tirado de seu lar, ele foi tirado de sua cidade, de sua terra, foi levado por um rei tirano para a Babilônia, para servir esse rei, totalmente contra o que ele fazia na época dele. Ele era um cristão, e eles serviram iguarias a Daniel. Eles pediam para que ele não falasse com Deus dele, mas que se dobrasse a uma coroa. Aí, irmãos, vem a primeira regra que sempre me chama a atenção, né? Aqui diz para nós que nós devemos fazer tudo como se fosse para o Senhor. Só que existe um parênteses aí nisso. Vocês têm que fazer tudo como se fosse para o Senhor, desde que não fira as regras e as leis do Senhor, desde que não fira o que Deus deixou para nós. Então, onde eu quero chegar com isso? Nessa época de Colossenses, Paulo estava escrevendo essa carta porque os servos daquela época estavam fazendo as coisas muito erradas. Quando o seu chefe chegava, eles trabalhavam. Quando o seu chefe saía, eles paravam de trabalhar. Eles estavam sendo ruins. Então, essa primeira regra se pôs ao meu trabalho, por exemplo. Eu tenho que fazer, mesmo que eu não queira, como eu estou trabalhando e estou abaixo de uma autoridade, eu tenho que fazer tudo com excelência. Isso eu aprendi com o meu pastor também, pastor Osvaldo. Eu lembro que ele fazia tudo com excelência. Eu cansei de ver ele na frente da igreja carpindo a igreja dele. Cansei. Eu passava de carro, de ônibus, ele estava lá carpindo a igreja dele. Ele tinha, 200 membros na igreja dele, mas era ele que estava lá carpindo a igreja dele. E com esse pequeno símbolo ele me mostrou muita coisa. Que você tem que fazer as coisas para Deus, você tem que fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus. E onde eu queria chegar em Daniel era justamente isso, porque você tem que seguir sim o que seu esposo fala, o que a sua esposa fala. Você tem que sim seguir o que seu padrão te pede, desde que isso não fira os preceitos de Deus. José, irmãos, também foi desse jeito. Ele foi tirado da sua casa pelos seus irmãos, foi jogado numa cisterna, foi vendido, passou pela mão de muitos. Só que tudo que José fazia era de acordo, tudo que José fazia era correto. Ele fugia do pecado, ele fugia do mal, ele não mentia. E ele deixava que Deus cuidasse do que tinha que ser cuidado. José sempre deixou que Deus resolvesse os problemas dele. José sempre foi desse jeito. E qual foi o que aconteceu com José depois disso? O cara virou coordenador, ele virou governador do Egito. Era o segundo maior cargo na época da terra. Ele estava só abaixo de Faraó naquela época. Porque, irmãos, tudo que ele fazia com excelência. E quando você faz algo com excelência, Deus está vendo. Por mais que homens não estejam vendo o que você está fazendo, Deus está vendo o que você está fazendo. Por mais que você seja humilhado onde você está, no seu emprego, não importa. Deus ainda está vendo o que você está fazendo. Outra coisa que o apóstolo Osvaldo falou para mim também. Eu lembro que um dia ele chegou para mim e falou: eu trabalho na Volvo, eu tenho um cargo muito bom na Volvo, na Bosch. Eu tenho um cargo muito bom, eu ganho um bom dinheiro. E eu tenho pouco estudo. E eu não estou fazendo apologia a pouco estudo, só estou contando uma história que ele me contou. Só que ele me contou um dia que ele não fazia só o que ele era pago para fazer. Ele fazia muito mais. Ele era chefe de um setor, mas ele, quando precisava, pegava uma vassoura e varria o chão. E eu era muito pequeno e um dia ele falou isso para mim. E isso também foram coisas que me marcaram. Então eu tentei aplicar isso na minha vida. E isso cai muito aqui do que está dizendo na palavra. Porque tudo que você fizer tem que ser feito como se estivesse fazendo para Deus. Porque o galardão é do Senhor. O que nós vamos receber vem dele. O que nós temos para receber vem do nosso Senhor. Esses dias eu li uma frasezinha, não lembro, no Facebook de algum pastor que dizia assim: seja tão íntegro e correto, para falar mal de você tenho que mentir. Irmãos, isso é o passo de um cristão. Isso é a maneira como um cristão deve seguir, caminhar e andar. Irmãos, nós temos que ser íntegros em todos os lugares, em todos os momentos e até quando ninguém está vendo. É essa visão que as pessoas têm que ter de nós cristãos. E não essa visão de que esse cristão rouba, esse pastor é ladrão, e esse... Não. Irmãos, nós temos que ser íntegros em todos os centavos das nossas vidas. Eu sei que eu não tenho que dizer isso para todo mundo, mas pegar uma caneta emprestada e não devolver é roubo.
Ficar em casa olhando coisa no celular que não deve olhar, já que ninguém está vendo, está errado. Nós temos que ser íntegros em todos os momentos de nossa vida. E essa palavra, irmãos, ela mexeu muito comigo. Muito, porque eu havia esquecido o ponto de integridade dessa palavra. Em muitos momentos eu comecei a levar a minha vida de maneira relaxada. Eu comecei a levar algumas coisas que eu tinha para fazer de maneira relaxada, porque eu estava esquecendo disso aqui. Mas eu não recebo isso, eu não recebo aquilo, eu não vou fazer também. Aí essa palavra veio de encontro ao meu coração de uma maneira tão pesada, mas também tão renovadora. Irmão, se você está tendo uma dificuldade no seu trabalho, se você está tendo uma dificuldade na sua faculdade, na sua pós-graduação, se você está tendo uma dificuldade na sua vida, mude o caminho que você está seguindo, mude a maneira como você está vendo as coisas. Esse mesmo Deus que cura, esse mesmo Deus que criou a terra, esse mesmo Deus que mandou Jesus para a terra, esse mesmo Deus que ressuscitou Jesus, é o mesmo Deus de quem a gente está falando aqui. Ele não é homem para que minta, ele não muda. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e será para sempre. Se o caminho da sua vida não está funcionando, leve esses 3 versículos sempre no seu coração. Quando você estiver em casa fazendo um almoço e as pessoas reclamarem, você vai fazer o próximo almoço melhor, mas talvez não para as pessoas, mas para Deus. Se alguém reclamar da sua limpeza, você vai fazer melhor, mas para Deus, não para a pessoa. Não para jogar na cara da pessoa que está fazendo isso. Irmãos, tudo que nós fizermos tem que ser para a honra do nosso Senhor. E as bênçãos nos alcançarão. Não só bênçãos financeiras, mas saúde, paz. Não adianta você ter 1 milhão no banco e não ter paz. Não adianta. E de novo, eu também não estou fazendo apologia à pobreza, porque o nosso Senhor diz que nós teríamos o melhor dessa terra. A gente só tem que cumprir alguns pequenos preceitos e entender que nós vivemos em santidade não para ser salvos, mas porque nós somos salvos. A nossa vida é íntegra, não porque eu estou buscando a salvação, mas eu tenho uma vida íntegra porque eu sei que eu sou salvo. A gente tem que mudar a nossa visão, tem que mudar esse escopo que a gente tem na cabeça. E o nosso Senhor, irmãos, Ele é claro, puro, honesto e Ele nos escuta. Eu lembro de um outro episódio, a gente tinha, não mania, mas a gente gostava muito, eu, pastora, enfim, a gente orava muito em monte, isso. Nós íamos para o monte orar X vezes por semana. Na minha antiga igreja a gente fazia a mesma coisa. E nós fazíamos isso frequentemente. Um dia a gente estava andando na rua. Vamos para o monte, pegamos um carro, a gente foi buscar um vizinho que ia também. E nesse mesmo caminho, nós encontramos um amigo de escola meu, que eu não via há muito tempo. E ele estava extremamente perdido em drogas, ele estava extremamente perdido em tudo. Ele estava arriscando perder a esposa, ele já tinha perdido o emprego. Ele estava péssimo, péssimo. E a gente falou que ia para o monte, ele olhou para nós, posso ir junto? Vai, vamos. E lá tinham 3 pessoas nesse local, tinham 3 pessoas na rua. 2 deles quiseram vir, um não quis. Só que os 2 que vieram foram até o monte conosco. E isso é uma coisa linda de Jesus, é um milagre maravilhoso dele também. Quando a gente chegou naquele monte, o rapaz com os cabelos aqui sabe aqueles rastafares bem grandões? Que era o estilo dele, ele estava com o cabelo aqui embaixo. E eu lembro disso porque ele ajoelhou no chão, no barro, do jeito que ele estava, magro, fedido. Ele estava para os homens, ele estava destruído, mas para Deus ele não estava. Ele ajoelhou naquela lama e eu lembro que ele gritava: Jesus, me salva! Jesus, eu estou aqui, preciso do Senhor. Irmãos, é um passo. Ele só precisou dar um passo de fé. Um passo. E ele conta que depois daquele dia ele nunca mais usou uma droga. Ele nunca mais bebeu. Ele voltou com a esposa dele. Ele arrumou um emprego. E hoje ele está muito bem. Tem filho. Eu conheço ele há muitos anos. Não vou falar o nome dele porque não faz sentido. Mas ele é um cara que saiu do lodo, da lama. Tempos atrás eu vi ele fazendo Ele foi fazer uma viagem para a Índia para falar de Deus lá. Vocês entendem isso?
para Deus, irmãos, nada é impossível. A maneira como Deus trabalha e age, nada é impossível. Ele tira um cara da lama e coloca um cara com príncipes, com reis. Então, irmão, se nesse momento você trazendo à mente, você tem dificuldades, você tem problemas, você tem coisas que estão te afligindo, te incomodando, cara, quantas vezes a gente já falou isso, mas entenda de um modo diferente a partir de hoje. Entenda de um modo diferente, um modo que eu vou mudar a minha maneira de pensar, eu vou mudar a minha maneira de agir, eu vou mudar o rumo da minha vida. Porque assim como esse meu amigo, isso só depende de você. Depende de você ajoelhar e falar: Jesus, me salva. Eu vou ter uma vida contigo, Pai. Eu vou ter uma vida e vou caminhar com o Senhor. A nossa vida, irmãos, é uma escolha. A gente pode escolher caminhar com Cristo e a gente pode escolher não caminhar com Cristo. A vida de caminhar com Cristo não vai ser mais fácil do que a vida de caminhar sem Cristo. A vida de um cristão é difícil, mas o Senhor nos promete que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai nos proteger. O Senhor nos promete isso. Quando eu era muito pequeno, aconteceu uma fatalidade na nossa família. A pessoa que trazia sustento para nós morreu. A pessoa que cuidava da nossa casa financeiramente morreu. A pessoa que cuidava de nós e, enfim, meu pai morreu. Quando eu tinha 8 anos, quase fazendo 9. A minha mãe, ela era dona de casa, cuidava dos 3 filhos, enquanto meu pai trazia o dinheiro para casa. E era assim que funcionava. Agora vocês imaginem, irmãos, para uma viúva sem dinheiro, sem nada, ter que cuidar de 3 filhos, fazer tudo sozinha. Porque no começo as pessoas ajudam, mas depois elas vão se esquecendo. No começo as pessoas levam comida, no começo as pessoas dão aquele apoio, mas depois elas vão esquecendo do que aconteceu. Elas vão deixando de lado, elas vão vivendo as próprias vidas, né? Agora vocês imaginem se tudo que ela tivesse feito não fosse como para o Senhor, o que teria acontecido conosco? Imagine o que teria sido a nossa vida, como nós estaríamos hoje. Porque algo foi tirado de nós, algo foi removido de nossas vidas. A gente ficou sem nada. Ele deixou para a gente uma casa, ele deixou uma pensão que depois conquistada com muito custo, mas foi muito difícil. E depois de um tempo, nós conseguimos nos erguer, conseguimos continuar trabalhando, fomos crescendo, fomos seguindo, e o Senhor foi se mostrando a cada dia, a cada dia, a cada dia. Ele foi se colocando em nossas vidas em cada momento, em cada pinguinho, em cada vírgula da nossa história Ele foi se mostrando. Mas foi porque nós escolhemos estar com Ele, foi porque nós escolhemos andar com Ele. A vida do cristão, irmãos, é sim uma escolha. E que nós possamos ter o nosso Deus em todos os nossos caminhos. Que nós possamos enxergar o nosso Deus em tudo que nós fizermos. Porque, irmãos, as recompensas que Deus dá são maiores do que a do marido, da esposa, do pai, da mãe, do chefe. Eu tenho visto o Senhor na minha vida em todos os aspectos. Eu só não vejo Deus quando eu não quero. Eu só não enxergo Deus quando eu não quero enxergar Deus. Eu só não vejo as maravilhas dele para a minha vida quando eu não quero. Porque ele tem se mostrado claro o tempo todo. Que essa palavra, irmãos, seja uma palavra de conforto, mas que ela venha com o peso que tem que vir. Que a gente possa mudar a nossa vida. Que a gente possa reclamar menos e agir mais. Que nós possamos levar a sério os nossos empregos, a nossa vida financeira, os nossos relacionamentos. Se você está chateado com o seu cônjuge, meu velho, segue o que a palavra diz. Se você está magoado, não faça por ela, faça por Deus. O Senhor fala sobre a mulher, fala sobre o marido, que nós temos responsabilidades. Só que se a gente seguir esse pequeno pedacinho aqui, a gente vai fazer sempre certinho, para os dois lados. Não importa o que você está vivendo, não importa o que eu estou vivendo nesse momento, não importa o que está acontecendo na minha vida, se eu tenho ou não dinheiro, se eu tenho ou não emprego, se eu fizer tudo o que eu for fazer com excelência, é o Senhor que vai me ver. Eu serei o servo bom e fiel que entrará no gozo do meu Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé então, irmãos.
Santo é o seu nome, Jesus. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Porque o Senhor nos ensina com amor. E eu peço, ó Pai querido, que o Espírito Santo possa incomodar todos os meus irmãos como Ele me incomoda. E que Ele possa me incomodar ainda mais, ó Pai querido. Porque o Senhor é aquele que corrige quem ama. O Senhor é aquele que tira um cara da lama e coloca em pé ao lado dos príncipes, ó Pai. O Senhor é aquele quem traz o renovo, é aquele quem traz cura, Senhor. O Senhor é aquele que muda a história e a vida de uma pessoa. Nos incomoda, ó Espírito Santo, eu te peço, nos incomoda. Nos incomoda a fazer as coisas da maneira correta. Nos incomoda a fazer o nosso melhor, ó Pai querido. Não porque nós buscamos ser salvos, mas porque nós somos salvos. Que nós possamos entender, ó Pai, de uma vez por todas, a nossa missão nessa terra. Que nós possamos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor fez pela minha vida. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim, Pai, por todos os livramentos, por todas as curas, por todos os nãos que o Senhor me deu. Eu te agradeço por todos os problemas que eu tive na vida, ó Pai, porque todos eles me fizeram crescer. E se eu sou forjado hoje, Pai, foi porque tudo aquilo aconteceu. Se eu posso chegar aqui e pregar sobre isso, é porque tudo aquilo aconteceu, Senhor. E eu te agradeço por isso. Eu te agradeço e te peço perdão, Pai, por todas as vezes que eu me omiti, por todas as vezes que eu deixei de falar sobre o Senhor para alguém, por todas as vezes que eu vendi algo melhor do que eu venderia a sua palavra, a sua presença, a sua graça, ó Deus. Pai, muda o nosso eu, muda o nosso interior, Senhor. Muda o que nós temos aqui dentro. Que nós possamos entender, ó Pai, que o Senhor é o alvo. E que nós possamos entender, ó Pai, a nossa missão nessa terra. Que o Seu Espírito possa nos incomodar, Senhor. Que o Senhor venha nos incomodar a ter intimidade contigo. Que o Senhor possa nos incomodar, ó Senhor. Que nós não sejamos aqueles hereges, aquelas pessoas que pregam um Deus que não existe. Que pregam um Deus tirano, um Deus malvado que não existe. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus íntegro. Que o Senhor é um Deus correto. E que o Senhor só quer o nosso amor, ó Pai. A única coisa que o Senhor quer de nós é o nosso amor, ó Pai. O Senhor não nos pede nada, o Senhor nos pede que nós nos esvaziemos de nós mesmos, que nós deixamos tudo de lado para adorar ao Senhor. Porque como eu disse uma vez, Pai, o Senhor sabe que nós nos parecemos com tudo aquilo que adoramos. E o Senhor quer que nós adoremos ao Senhor para que a cada dia nós nos pareçamos mais com o Senhor. Eu quero parecer a cada dia mais com o Senhor, ó Deus. Eu quero que a sua imagem seja refletida em mim, ó Pai. Eu desejo que em qualquer lugar que eu entrar, que as pessoas saibam que eu sou seu filho. Pela integridade que o Senhor me ensinou. Pela maneira como eu entrar no local, Pai, que as pessoas entendam que nós somos seus filhos. Que todos nós, ó Pai, cresçamos em integridade. E que para falar mal de nós, as pessoas precisem mentir. Porque nós somos tão íntegros no Senhor que não tenho nada para falar de nós. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos, porque o Senhor é o único Deus digno de tudo isso. E nós aguardamos ansiosos pelo seu retorno, Pai. Nos guarda, Senhor, em nome de Jesus, porque nós te amamos. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Irmãos, vamos fazer os nossos dízimos e ofertas então. Eu vou deixar o gasofilácio aqui. Conforme eu for orando e vocês quiserem vir aqui, tranquilo, só respeitem o espaçamento. Eu vou deixar ali de ladinho, fiquem à vontade. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Te glorificamos porque o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos porque o Senhor é santo, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a nossa vida financeira. Que o Senhor abençoe os nossos lares, os nossos bens, ó Pai. E que nós possamos entender que tudo veio do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger. E aqueles 90%, ó Pai, que restaram, que eles possam ser empregados
de maneira inteligente, ó Pai. De maneira inteligente, que venha sempre a sobrar e que nós possamos ajudar o nosso próximo. Nós te glorificamos e te pedimos a bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Amém. Eu escolhi Deus para os meus filhos. Quando eles estavam dentro de mim, eu escolhi Deus para eles. E eu escolhi Deus para mim. E enquanto eles iam crescendo, eu ia escolhendo Deus para eles. E eu ia escolhendo Deus para mim. Eu não concordo que eu vou deixar ele ou ela crescer e eles cresçam e decidam o que eles querem. Não. Nós vamos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E depois a gente pode ver no altar pregando. Amém? Vamos ensinar, vamos ali inculcar mesmo. Eu fui aquela mãe bem chata, referente a ensinar a amar Deus. Era versículo no espelho. Era debates bíblicos de noite em casa. Vamos aprender os livros da Bíblia, vamos ler. Eu não quero. Não, você quer sim. Você quer, agora é esse momento e você quer. Porque eu quero e você quer porque eu quero. E foi assim que foram educados. E eu não me arrependo disso, não. E não era uma vez por semana, eram todas as noites. E os três oravam. Eu orava e os três oravam. Ah, não, você sabe orar sim, a mamãe repete. Você fala, mamãe, você repete e pronto. É o que Deus manda. Eu escolhi Deus para os meus filhos. Quando eles chegaram numa certa idade, eles escolheram por eles mesmos Deus para a vida deles. E eu continuo escolhendo Deus para a minha vida. Todos os dias eu escolho Deus. Amém? Essa palavra é uma palavra edificante para a nossa vida. Uma palavra para a gente pensar sobre as nossas escolhas. Porque não existe um Deus mau. Existem escolhas erradas. Amém? Estenda as tuas mãos em direção ao teu lar. Em nome de Jesus. Pense lá na tua casa. Pense no que você deixou lá. Pense em todos os cômodos da tua casa. E pensa que você está aqui hoje adorando a Deus e Deus está abençoando o teu lar. Nenhuma praga vai ficar dentro da tua casa. Nenhum demônio ficará escondido na tua casa. Nenhum espírito das trevas ficará escondido na tua casa. Porque nós estamos chamando Deus. Nós estamos chamando pelo poder de Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Nós estamos chamando Ele para a nossa vida. Nós estamos chamando Ele para os nossos lares. Nós falamos, Pai, pode entrar. Pode entrar, Senhor, no quarto. Pode entrar, Senhor, na sala. Pode entrar, Senhor, no banheiro. Pode entrar, Senhor, em todos os cômodos. Pode entrar, Senhor. Entra com a Tua luz, Senhor, em nosso lar. Se tiver algo escuro em nosso lar, Senhor, que a Tua luz seja tão forte, que essas trevas não existam mais. Coloca, Senhor, em nossa casa a Tua proteção. Coloca a Tua proteção, Senhor, em quem tem veículo, em quem dirige. Coloca a Tua proteção, Senhor. Nós repreendemos todo mal, nós rejeitamos todo mal. Nós rejeitamos toda palavra maligna. Nós rejeitamos todo o olho maligno. Nós rejeitamos toda peste. Nós rejeitamos em nome de Jesus toda inveja sobre as nossas vidas, toda inveja sobre o trabalho dos Teus filhos. Nós repudiamos todo espírito de inveja, o espírito de ciúme, nós rejeitamos. Em nome de Jesus. E nós declaramos a bênção do Senhor, a bênção da saúde em nossa casa, a bênção da saúde em nossa descendência. Nós declaramos salvação para nossa descendência, salvação para nossa casa, em nome de Jesus. Que o sangue do Senhor Jesus
seja colocado nos umbrais da nossa vida. Que o sangue de Jesus que fala, que Ele esteja falando a nosso respeito. Sim, Pai. Esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala, eu Eu recebo recebo da bênção da bênção sobre mim sobre mim e minha casa. e minha casa. Eu Eu peço a Deus, peço a Deus, em nome de em Jesus, nome de Jesus, que abençoe que abençoe a minha semana, minha semana. me livra Me livra do homem do homem e da mulher maligna. e da mulher maligna. Não deixe Não deixe que eles que eles se aproveitem se aproveitem de mim. de mim. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. eu declaro Eu declaro vitória vitória em Cristo em Cristo sobre mim sobre e mim minha casa. e minha casa. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigada, irmãos, pela. Está sendo tão maravilhoso adorar o Senhor. A gente adora através da internet, mas aqui é algo diferente. É o teu anjo com o meu anjo, é uma festa de anjo, eles se reúnem aqui, e a unção, e é o poder de Deus, e é o fogo queima, e é maravilhoso. Ergue as mãos, adora o Senhor, que coisa maravilhosa, muito bom. Amém? Amém. E domingo que vem, 18h30, novamente, ok? Nós vamos permanecer nesse horário. Amém. Não é só agora, talvez mais para frente a gente até mude e permaneça nesse horário. Amém? Amém. Que está sendo, eu estou gostando, eu acho que todos estão gostando e deixa Deus no controle. Amém. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um, em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Amém. Amém? Glória a Deus. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém.